Ó, achei o momento certinho. Escutem isso. Prestem atenção. Prestem atenção. Vamos lá. Porque diferente do que pensam, o imposto de importação e o IPI das placas de vídeo somados são apenas 2%. Algumas empresas só que têm esse benefício para importar. Algumas empresas apenas que têm esse benefício. São raríssimas as empresas. Cabe numa mão, tá? Cabe em uma mão as empresas que têm esse benefício de poder importar placas de vídeo pagando apenas 2% de imposto, tá? Imposto de importação. Imposto de importação, tá? Em outros produtos não funciona assim. E no Brasil nós ainda temos toda essa bagunça tributária, né? Esse manicômio tributário, que nem eu já expliquei para vocês. E no Brasil, pelo poder de compra do brasileiro, se torna tão difícil de a gente comprar. Com o Brasil nós ainda difícil para importar. Em outros produtos, algumas placas de vídeo... Eu vou repassar de novo, porque eu sei que algumas pessoas aí de casa vêm de relações consanguíneas e mesmo a pessoa falando, explicando, ele não consegue entender as coisas. Somados são apenas 2%. De novo. Produtos. Porque diferente do que pensam, o imposto de importação e o IPI das placas de vídeo somados são apenas 2%. Algumas empresas só que... Bom, eu queria mostrar isso porque eu já comentei para vocês que eu já falei isso dezenas e dezenas de vezes, né, na minha concepção. Todo mundo sabia disso, mas pelo visto vocês também não sabiam, porque aqui na nossa enquete acabou dando que 70% de vocês não sabiam que o imposto de placas de vídeo é apenas 2% dentro do Brasil, né? Eu não vou mentir para vocês, né? Eu já pedi, tá? Fiz a solicitação para essa liminar já faz uns 8, 9, 10 anos, eu acho, né? Porque essa liminar todo mundo sabe que existe. Essa liminar, pessoal, esse benefício que algumas empresas têm de pagar 2% de imposto apenas sobre placas de vídeo é uma liminar, tá? Eu expliquei já isso algumas vezes. É uma tecnicalidade, né? Placas de vídeo é importada sobre a NCM tal, né? Então ela é dispositivo de processamento gráfico 3D. Aí o dispositivo de processamento gráfico 3D paga 30% de imposto de importação. E uma outra NCM que é muito parecida, né, a semântica freestyle do malabarismo tributário é dispositivo de processamento gráfico 3D para jogos. A palavra é uma questão semântica, né? Das palavras têm um sentido levemente diferente, né? E aí as pessoas falam assim, não, eu não estou importando dispositivo de processamento gráfico 3D. Eu estou importando dispositivo de processamento gráfico 3D para jogos, o que paga 2% de imposto. Então um paga 30%, o outro paga 2% apenas. Então o que as empresas grandes fazem? Esse é o código CFOP. Não, o CFOP bom, tanto faz. Mas bom, as empresas que são grandes, né, que são grandes e que têm... Como que eu posso falar isso sem levar nenhum processo? Empresas muito grandes, elas têm tipo assim, elas têm o poder, elas têm o poder de fazer um papel, né, entrar com um processo no Ministério Público, né, falando, olha, eu estou importando essas placas de vídeo, mas não é placa de vídeo processamento gráfico 3D, é placa de vídeo processamento gráfico 3D para jogos. Então, eu não deveria ser tributado em 30%, eu deveria ser tributado em 2%. E aí chega lá, né? Chega lá no Ministério Público, chega lá nos lugares que tem que chegar, e esse processo pode ir ou não ir para frente. O meu nunca foi, né? O meu pedido para ter uma empresa mais competitiva dentro do mercado nunca foi para frente, né? Mas algumas empresas têm a sorte, né? Algumas empresas têm a sorte, né, desse processo andar para frente, né, seguir para frente, enquanto outras empresas, infelizmente, não têm sorte que eles tiveram, entendeu? E eu já falo isso e eu já critico isso há mais de uma década.
Eu não consigo entender por que que agora que eu comentei num vídeo, milhares de pessoas ficaram malucas porque agora sabem a verdade do mercado de placas de vídeo dentro do Brasil. Agora eu sei a verdade, onde as empresas importam e depois elas estupram os clientes com valores absurdos. Tá, e aí que eu te pergunto. Daí como é que funciona do mercado? Então nós temos pouquíssimas empresas que a gente pode literalmente contar nessa mão aqui. A gente pode contar nessa mão aqui e sobra dedos, tá? A gente pode contar nessa mão aqui e sobra dedos ainda. Dedos, tá? Sobram dedos ainda das empresas que conseguiram esse benefício e as empresas que não conseguiram esse benefício. Né? Só que daí o que eu falei? Eu falei, irmão, como é que funciona? Você que abre uma empresa hoje. Você que abre uma empresa hoje, você não tem como importar placas de vídeo. André, ganhei uma herança, estou com 100 milhões de reais. Você não consegue importar placa de vídeo. Se você importar placas de vídeo, você vai importar pagando 30%. Então, como que acontece dentro do Brasil? Você abriu uma empresa ou você tem uma empresa pequena como a minha. Você precisa comprar placas de vídeo dessas empresas que têm essa liminar, porque elas importam a 2%. Aí elas vão botar um valor X e vão te vender um pouquinho mais barato do que as lojas vendem, por exemplo. Entendeu? Ou comprar diretamente de uma loja, né? Porque tem lojas que tem essa liminar, que nós, como uma loja menor, nós podemos comprar deles, eles fazem um precinho um pouquinho diferenciado. Mas, obviamente, é sempre um precinho que tu nunca consegue bater o preço deles, é óbvio, né? Né? Mas tu consegue até um pouquinho de competição, apesar de que para te competir com eles, tu vai ganhar 1% ou 2% vendendo um produto que custa 4 mil reais. Né? Você vai vender uma placa de vídeo de 4 mil reais para ganhar 130 pila chutando, cara. Mas chutando muito alto, cara. Chutando assim que tu comprou numa mega promoção. Tu vende um produto de 4 mil reais para ganhar 130 reais de lucro, tá? Mas o que eu quero dizer com tudo isso, cara, é que isso sempre existiu. Isso sempre existiu, né? E eu falei naquele vídeo ali que eu comentei para vocês que agora o governo que está no poder agora, o Haddad, o ministro da Economia, falou que eles vão ir atrás de todas as empresas que têm que tem esse benefício, que tem benefícios fiscais, não benefício de placa de vídeo, né? Mas que tem benefícios fiscais, né? E eles indo atrás das empresas que têm esse benefício fiscal e tirando esse benefício fiscal de 2% dessas empresas, cara, vai ser muito ruim. Vai ser muito ruim. Por quê? Porque hoje eu compro deles e mesmo comprando deles sai mais barato do que se eu tivesse que importar, pagar 30% de imposto. O preço das placas de vídeo, eu vejo cristalinamente que o preço das placas de vídeo, assim, eu não sei quando vai cair essa liminar. Todo ano eles falam que vai cair essa liminar, ou todo ano eles ficam falando que vão distribuir mais liminares como essa, né? Então, o que eu estou aqui já entramos no achismo, né? Mas se acontecer deles tirarem essa liminar dessas empresas, dessas pouquíssimas empresas que têm esse benefício de importar pagando 2%, né, nós todos vamos ter que pagar mais caro as placas de vídeo. Só que as placas de vídeo não vão subir 28%. Né? A matemática não é assim que ela funciona. O imposto de importação vai sair de 2% para pelo menos 30%. Então, só no imposto de importação aumenta 28%. Só que aí que acontece a matemática, né? Eu já fiz um vídeo aqui no YouTube que poucas pessoas olharam, que é assim, ó. Quanto tem de imposto em um PC Gamer Chip Art, né? Eu fiz um vídeo aqui e passar conhecimento no Brasil é complicado, né? Se fosse um vídeo botando a moeba no processador, tinha dado 1 milhão de views, né? Quanto de imposto tem um PC Gamer, tá? Olhem esse vídeo, faz 1 ano que eu fiz, onde é destrinchado todos os impostos de importação de um produto e ZAS, tá? Tá tudo ali, tá? Só que no momento que as empresas deixarem de ter 2% e começar a importar a 30%, não vai aumentar 28%. Se você pensa assim, é porque você é um idiota. Desculpa, eu tenho que falar as palavras. Eu não consigo me expressar diferente, eu sou um ex-favelado com supletivo de 2º grau. Entendeu? Eu não tinha pai para dar um tapa na boca. Desculpa, cara, eu sou assim. Se você acha que vai aumentar apenas 28%, você é um filho de 2 primos, como eu costumo chamar. Vai aumentar 28% o custo para o importador. Por o importador vender para a loja, tem todos os impostos para ele vender para a loja. Só que aqueles impostos todos que vão incidir ali,
Eles vão incidir não sobre 2, vão incidir sobre 28. Então vai subir mais que 30. E depois que está na loja, para a loja vender para o cliente final, tem mais impostos de novo. Então é um imposto que eles chamam de imposto em efeito cascata. É imposto sobre imposto sobre imposto. Os mesmos impostos são cobrados 3 a 4 vezes para você. Ah, André, a reforma tributária vai resolver isso. Não, não vai ficar mais complexo ainda, vai ficar mais difícil ainda pelos próximos 10 anos, tá? Desculpa, não sei que vídeos tu anda olhando no YouTube aí, provavelmente de alguma pessoa com filiação consanguínea, né? Mas não tem. A reforma tributária vai começar a entrar em vigor em 2027, depois vai demorar não sei quantos anos para estar ok, mas não. Vai continuar sendo bem complicado, vai continuar sendo bem difícil, mas eu não quero entrar nessa questão, indiferente de como vai funcionar a reforma tributária. Significa que nós todos, em vez do pessoal importar a placa de vídeo pagando 2, vai importar a placa de vídeo pagando 30, sobe 28% lá do importador, depois quando vai para a loja sobe proporcionalmente mais, e da loja para o cliente sobe proporcionalmente mais. Então, assim, eu posso fazer uma estimativa muito fácil aqui, é que no mínimo dos mínimos, as placas de vídeo vão subir 50%. Se essa liminar cair, e quando essa liminar cair. Então, se eu sou vocês, eu aproveito enquanto vocês ainda têm o poder de comprar placas de vídeo, de comprar coisas aqui dentro do Brasil, porque se isso passar, computador hoje já é algo extremamente complexo, já é algo extremamente caro, já é um bem de luxo, né? O computador voltou a ser um bem de luxo desde o início da pandemia, né? Porque o preço dos computadores e o preço de alguns componentes duplicaram, até mesmo triplicaram e nunca mais vão voltar ao normal, né? E até eu posso entrar em cima disso super rápido, um mega parênteses aqui, das pessoas que acham que os produtos vão voltar ao preço que era pré-pandemia. Isso é fisicamente impossível, as coisas voltarem no preço da pré-pandemia. Por quê? Porque no período da pandemia a gente teve uma inflação de praticamente 50%. Ah, André, segundo os índices do governo não foi isso. Não, mas foi. Tá? Pega o índice GPM aí, vocês vão ver quanto que foi a inflação real. Os 2 anos de pandemia, a gente teve ali uma desvalorização da nossa moeda de pelo menos 50%. É impossível você comprar um produto que era 3 mil por 3 mil. Não é possível. Ah, André, mas como que SSDs e memórias baixaram o preço e estão no nível pré-pandemia? SSDs e memórias, sim. SSDs e memórias estão no nível pré-pandemia. Por quê? Porque isso sempre aconteceu. Eu já tenho a minha empresa aqui há 14 anos. Eu já vi isso acontecer em mais de uma geração. O preço das memórias DDR5, agora que lançou faz 1 ano já, as DDR5 elas começaram custando 3 mil reais um kit ali de 2 vezes 16. Né? Hoje já está menos da metade do preço. Né? As memórias elas sempre vão evoluindo, né? Vai ficando cada vez mais barato, né? A quantidade de giga vai ficando cada vez mais barato. Né? Isso é natural, elas barateiam e para de baratear e entra uma geração nova. Entra como entrou da DDR3 para 4, a 4 para 5. Né? Então, tipo, SSDs em memória é bem comum. SSDs em memória são bem comuns elas terem essa redução de preço e já estarem no valor que estava há 2 anos e meio, praticamente 3 anos atrás aí, quando se iniciou a pandemia, né? Por uma questão de evolução, isso é normal, né? Isso aconteceu na DDR 2 para 3, na 3 para 4, da 4 para 5, né? Então, tipo, vocês podem ver ali a quantidade de gigas e tudo mais, né? Preços de HDs e SSDs aconteceu exatamente a mesma coisa, né? Então, tipo, o que eu quero alertar vocês é que eu avisei, tá? Eu avisei disso e tudo mais. Eu particularmente queria muito ter tido essa liminar já há muitos e muitos anos. Com certeza essa liminar teria me ajudado muito na minha empresa, né, a crescer, né, mas infelizmente apenas pouquíssimas empresas do Brasil têm esse benefício de ter essa liminar e tal, né. E sem falar em outras coisas, né? Né? Infelizmente, né? Eu falo isso com bastante pesar. Antigamente eu via algumas empresas aí, eu batia no peito falando, a minha empresa paga IPI, paga não sei o que, paga todos os impostos, não sei o que, né? E tu vê que as empresas que jogaram sujo, as empresas que não pagaram IPI, que sonegaram IPI, que sonegaram DIFAL, essas empresas continuaram crescendo, né? Sem contar ainda toda a falcatruagem que tem em relação ao Paraguai, né? Então, tipo, mesmo durante a pandemia, onde na pandemia foi impossível de conseguir hardware. Porque os fiscais aduaneiros não estavam trabalhando, eles literalmente não estavam liberando produtos eletrônicos, eles estavam liberando só produtos lá de medicamentos e coisa lá do tipo, né?
E algumas empresas, mesmo com essa limitação, conseguiam hardware. Sim, porque o pessoal voltou hoje, estão cada vez mais fortes, as empresas contratando o pessoal lá do Paraguai para trazer hardware do Paraguai, né? Particularmente não vou entrar nessa questão, porque eu não farei isso, né? Já deixei claro isso lá atrás, quando eu comentei sobre isso, quando começou a pandemia, né? Até porque veio uma fabricante, veio me visitar e falou pra mim, olha, vocês precisam buscar coisas no Paraguai, porque lá o pessoal entrega aqui na tua casa, não sei o que. Eu falei, não quero fazer esse tipo de coisa, né? Nunca fiz nada de errado na minha empresa, não é agora que eu vou começar a fazer, né? Mas as empresas que buscaram tinham hardware para vender. Era caro para Dedel? Era caro para Dedel, mas pelo menos tinha um hardware para vender para você. Eu nem hardware tinha, né? Mas o que eu quero deixar claro para vocês é que eu particularmente não vejo muitas coisas boas acontecendo no mercado de hardware nos próximos meses ou anos, tá? Mas assim, pra mim ainda isso é algo bom. Mas deixa eu explicar por que isso é algo bom. Porque isso vai aumentar o preço para todo mundo. Ninguém mais vai ter benefício nenhum e todos vão ter que ter um preço muito próximo e vão ter que ganhar os clientes por diferenciais. Vão ter que ganhar clientes por seu próprio mérito, tá? Por diferenciais que eles fazem, né? Seja por garantia, suporte, não sei, né? E tal. E o preço vai deixar de ser simplesmente o único ponto de ser chamativo ou não. Quando todos nós estivermos planificados na mediocridade e no amor, todo mundo vai ter que pagar mais caro. Assim, bem tranquilamente, eu vejo que isso para minha empresa vai ser bom, porque a minha empresa vai voltar a ser competitiva, né? Só que eu particularmente não queria que a minha empresa voltasse a ser competitiva com a autuação e com tirar todos esses benefícios. Eu gostaria que todas as lojas do Brasil tivessem o benefício de 2% de placas de vídeo. Todo mundo ter benefício de 2% de placa de vídeo. Isso sim seria maravilhoso, seria ótimo, ficaria feliz, estaria com um sorrisão no rosto aqui. Mas agora o que acontece? Todo mundo vai pagar 50% mais caro numa placa de vídeo, os computadores vão aumentar aí um bom valor e todo mundo vai ter que pagar mais caro, né? Então, tipo assim, tem o lado bom, que a minha empresa vai voltar a ser competitiva, mas vai voltar a ser competitiva devido uma brincadeira que, né, essa questão de não ter mais esse benefício fiscal, né? E uma coisa que eu sempre falei pra vocês, né, muitas pessoas sempre criticaram a chip art no passado, por que a chip art é mais cara? Eu falo, cara, eu pago 15% de IPI no meu computador, eu pago de FAL nas minhas máquinas. Tem empresas que não pagam de FAL, tem empresas que não pagam IPI, tem empresas hoje dentro do Brasil que estão arriscando ser lacradas a qualquer momento pela Receita Federal, porque estão com mais de 100 milhões de dívida na Receita Federal devido à sonegação de IPI e sonegação de FAL. E aí tu vê pessoas que trabalham nessa empresa fazendo vídeos pro YouTube falando que apareceu um novo imposto e eles não podem vender mais computadores montados devido a um novo imposto. Um novo imposto que eles falam tem quase 250 anos. Né? Então talvez para eles foi novo, né? Porque eles descobriram do nada, né? Mas no Brasil, se tu não sabe como uma lei funciona, isso não te dá a moral para você não... esqueci que tinha que pagar isso aqui. Não, né? Tu é culpado sim disso e essas empresas estão aí com mais de 100 milhões de reais aí em dívidas, né? Eu mantenho a minha cabeça erguida, né? A minha empresa não cresceu e não explodiu como eu achei que ela ia explodir, né? Infelizmente, mas eu sei que não foi por demérito meu, não foi por demérito do Jonathan, não foi por demérito da minha equipe, do meu RMA, do meu suporte. Eu sei que foi porque algumas empresas dentro do Brasil estavam jogando um jogo diferente. Estavam jogando um jogo de não pagar de FAO, de não pagar IPI, de importar coisas pagando 2% enquanto ninguém mais tinha esse benefício. E como é que funciona essa brincadeira, né, cara? Então, tipo assim, isso vai voltar a trazer a minha empresa, vai deixar a minha empresa mais competitiva e tem mais, né? Talvez torne a minha empresa uma das únicas empresas do Brasil que vende computador gamer, né? Porque eu, apesar do que algumas pessoas acham aí, eu não estou devendo nada para ninguém, enquanto algumas dessas empresas provavelmente vão ter que pegar e trocar de nome, trocar de marca, trocar de tudo, porque elas vão ser lacradas pela Receita Federal, né? E ainda tem aquele joguinho, né, cara? Tem duas empresas no Brasil aí que você sabe que são do mesmo dono, né? Literalmente o galpão delas fica uma do lado do outro, né? Elas fingem que são concorrentes e vocês fingem que gostam mais de uma, mais de outra, e aquela brincadeira toda, né? Então o pessoal já tá com o plano B, né? Se fechar uma, tem a outra.
e vice-versa, né? Mas eu queria somente deixar claro essa questão sobre a questão dos impostos em 2%. Eu acho que isso fica bem claro para todo mundo de vocês aí. Novamente, preciso ser claro, preciso ser bem claro, onde eu não gostaria que todo mundo pagasse 30% a mais, ou 40% a mais, ou 50% a mais, tá? Eu gostaria que a minha empresa tivesse os 2%, mas eu gostaria que ali o pessoal do Microcerto, deve ser uma empresa de informática, né? Eu gostaria que o pessoal da Microcerto tivesse 2% de imposto. Eu gostaria que todas as empresas do Brasil que quisessem importar placas de vídeo pagassem 2% de imposto, né? E não tivesse vários joguinhos, né? Vários joguinhos acontecendo de uma maneira paralela, de uma maneira diferente. Agora todo mundo vai ter que jogar pelas mesmas regras. E essas mesmas regras todos nós seremos estuprados pelo Estado, porque o amor custa caro, tá? Então, comentem o que vocês queriam falar sobre isso, que eu tô aqui para... Sempre fui um livro aberto, sempre fui o mais transparente possível com os meus clientes, com os meus parceiros, com todo mundo, tá? E sempre vou ser assim, tá? Se eu tiver que voltar a ser pobre, não tem problema, voltarei a ser pobre, mas andarei de cabeça erguida, não devendo nada para ninguém, não tendo prejudicado ninguém, não tendo dado golpe em ninguém. E pra mim é isso aí, irmão. Pra mim é isso aí, é a minha palavra e o que eu falo aqui é a única coisa que tem algum significado, que tem algum peso, tá? Né? Então, tipo, comentem aí, que eu vou ler os comentários de vocês. Não vou ficar mais muito tempo na live, mas comentem aí, que o papo vai dar bom.